Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao tutorial de F2 e aqui eu já comecei, nós vamos falar hoje sobre Viga Gerber e aqui eu já comecei ativando o grid, que é pra gente ter essa malha. Eu coloquei ela de 1 metro por 1 metro mesmo, porque nós vamos precisar apenas de números inteiros. E ativei o Snap, que é para a gente ficar, para os nossos movimentos aqui dentro da tela, ficar limitado a esses pontos da malha. Então, o primeiro passo é colocar as barras. Então, nós vamos inserir aqui. Ela é de 3 metros, 1 metro, 2 metros, 2 metros, 1 metro, 2 metros, 2 metros, 2 metros e 2 metros. Então, colocadas as barras, agora nós temos que colocar os apoios. Aqui, né, nós temos alguns apoios do primeiro gênero e um apoio do segundo gênero. Então, para selecionar mais de um nó para a gente colocar apoio, a gente pode apertar Shift e segurar e clicar em cima dos pontos, em cima dos nós. Então, nós temos um apoio do primeiro gênero ali nesse ponto, nesse daqui, aqui e aqui também. Então, nós vamos colocar apoios ali. Eu vou entrar aqui nos apoios. Nós precisamos que eles sejam fixos em Y. Ele vai tentar a rotação liberada. Rotação liberada, fixos em Y. E X também liberado. Então, nós vamos aplicar aos nós selecionados. E agora nós vamos colocar um apoio do segundo gênero aqui nesse ponto. Então, nós vamos colocar aqui que ele vai ser fixo em X também. E nós vamos aplicar nesse ponto ali. Feito isso, nós vamos então começar a colocar as cargas que estão aplicadas sobre essa barra, né? Então nós temos uma carga uniformemente distribuída ela vai ser -2, ela está aplicada aqui nessa barra e ela está aplicada primeiro, né? Nós vamos criar uma nova carga. Eu vou colocar aqui carga distribuída, CD. Como tem mais de uma, eu vou colocar CD1. E aí ela é de -2, na verdade -20. A gente coloca o menos só porque ela vai ficar para baixo, então ela vai ser aplicada dessa maneira. Na verdade aqui não, em Y, né? Em Y que ela é -20. -20. E ela vai ser aplicada dessa barra aqui até nesse ponto aqui. Então nós vamos segurar todas essas, clicar, né, sobre todas essas barras segurando o Shift. E nós vamos aplicar sobre elas. Então aqui está. Nós temos também uma carga distribuída de -30 nessa barrinha, nesse pedacinho de barra aqui. Então nós vamos colocar aqui também uma nova carga. Eu vou dar um nome para ela, um nome novo, de CD2. E ela é de 30, porém para baixo, então nós vamos colocar -30, aplicar aqui. Feito isso agora, nós vamos colocar as cargas concentradas. Nós temos uma carga concentrada sobre esse ponto aqui, e ela é uma carga que eu vou chamar aqui de carga concentrada 1. Ela tem um valor de 40, então eu vou colocar aqui -40 em Y, porque ela vai ser para baixo também. Nós vamos aplicar nesse ponto. Nós temos uma outra carga de -30 aqui, então eu vou chamar de carga concentrada 2. Ela é de 30, aplicada nesse ponto ali.
E nós temos ainda uma última carga aplicada nesse ponto aqui, que ela é uma carga concentrada 3 de menos 80. Vamos aplicar. Então todas as cargas já foram colocadas. Agora ainda está faltando uma coisa, que são as rótulas. E aí nós vamos inserir então as rótulas nos locais que precisa. Nesse canto direito dá para a gente ver aqui os tipos de rótula que a gente tem. O que nós vamos aplicar é esse primeiro aqui, que ela é uma articulação para todos os membros. Ou seja, tanto a barra da esquerda quanto a barra da direita vão estar sendo rotuladas. Mas nós temos, por exemplo, esse caso aqui que é usado em tirantes, porque ela é articulada nos dois membros de uma barra, né, dos dois lados de uma barra, mas ela fica como se estivesse solta das outras barras que estão do lado. Essa de baixo aqui ela é articulada apenas no lado esquerdo, e essa daqui é articulada apenas no lado direito, e na de baixo não tem articulação nenhuma, ela vai remover as articulações. No nosso caso a gente quer que fique esse aqui mesmo, esse primeiro. Então nós vamos colocar nesse ponto aqui também, nesse aqui também. Então são nesses 3 pontos. Nós vamos aplicar a rótula ali. Agora a gente já terminou a parte de montagem do problema. Então agora nós queremos ver como que essa barra vai se comportar. Qual que vai ser o diagrama de momentos, qual que vai ser o diagrama de cortantes. Para isso então, nós vamos precisar definir os parâmetros do nosso... os parâmetros do material e os parâmetros da construção em si. Então, nós vamos aqui definir um material, eu vou colocar como se fosse aço. E eu vou colocar aqui que nós estamos usando o aço, né? Feito. Aqui ele já dá pra gente os parâmetros já numéricos e a gente vai aplicar a tudo. Então, ou seleciona tudo, ou então a gente pode simplesmente vir aqui aplicar esse material a todos os membros desse exercício. Então, só de clicar aqui ele já aplicou a tudo. Além disso, a gente precisa definir os tamanhos então do nosso... Qual é o formato da barra, o tamanho dela. Então eu vou clicar aqui nesse primeiro, cliquei naquele primeiro desenho, e eu vou escolher aqui então que ele é, por exemplo, um perfil em I. Vou pegar esse perfil da Gerdau e clicar em feito. Tem que dar um nome para ele. Perfil em I. E aqui ele mesmo também já dá todos os parâmetros. Lógico que tudo isso vai ser definido de acordo com cada projeto, e aqui nós estamos fazendo só a título de exemplo, porque precisa se definir isso para que gere os diagramas. Então agora, estando com tudo definido, nós podemos clicar aqui então nos diagramas para nós vermos o que acontece. Então, por exemplo, vou na força axial. Faltou aplicar todos os membros. Eu vou aplicar aqui então esse perfil em I de aço para todos os membros. E agora nós vamos clicar aqui em força axial. Isso, e agora ele mostra então para a gente aqui. Eu vou colocar no diagrama de cortantes. Então ele define aqui o diagrama de cortantes. E nós podemos mudar a escala aqui do diagrama, olha. Os números não variam, mas a escala do diagrama vai mudando. Então, de acordo com o que ficar melhor visualmente, a gente pode usar aqui essa escala. E também nós temos o diagrama de momento fletor. Muito bem definido. Se a gente quiser aumentar isso aqui, a gente pode aumentar também. E a gente consegue até mesmo ver a configuração da deformada, né? Que aqui está. Então, aqui tem um exagero muito grande, né, da deformada, mas
a gente consegue ver o perfil, como que ficaria essa deformação ao aplicar essas cargas. E agora nós vamos falar um pouco sobre vigas inclinadas. Nesse exemplo desse exercício, nós temos uma viga inclinada com alguns carregamentos. Porém, o carregamento que está de carga distribuída sobre essa viga, ele está na direção X apenas, né? Ele está na horizontal. Nós não temos no próprio F2 a possibilidade de colocar essa carga desse jeito. Quando nós formos colocar, ela ficaria aqui sobre a viga de forma inclinada aqui também. Então nós temos que simplesmente fazer um cálculo mesmo, rapidinho, matemático aqui, para que nós possamos aplicar no F2. O que acontece? Nós temos uma carga de 10 kN, 10 kN por metro, e que ela vai ser aplicada sobre essa distância de 8 metros, que é a distância horizontal. Essa barra tem 10 metros, a distância horizontal é de 8 metros, a distância vertical é de 6 metros. Então, nós vamos multiplicar 10 por 8, que é a distância, e nós vamos encontrar que a resultante dessa carga aplicada, a força resultante, ela é de 80 kN. Nós vamos pegar então essa força de 80 e nós vamos dividir pela distância da barra, que é a distância de 10. Então nós vamos ter que a carga aplicada sobre a barra de modo inclinado aqui, ela é de 8 kN por metro, a carga distribuída. Então nesse novo exercício nós temos uma barra inclinada. Essa é uma barra que ela tem, na direção X aqui, ela tem 8 metros. Então nós vamos medir aqui 8 metros. E ela tem na direção vertical 6 metros. Então nós vamos aqui para cima 6 metros. Então nós vamos agora inserir os apoios. Então nós temos um apoio do segundo gênero nessa ponta aqui. Nós vamos colocar um apoio do segundo gênero, ou seja, ele é fixo em Y e ele é fixo em X também. Nós vamos inserir então naquele ponto. Nessa outra ponta da barra nós temos um apoio do primeiro gênero, então ele é livre em X, além de ser livre na rotação, né? De não ter nenhuma restrição. Então nós temos ali a barra e agora nós vamos precisar colocar aquela carga que estaria aqui distribuída horizontalmente. Só que a gente já fez o cálculo e viu que aquela carga que era de 10 kN por metro, ela vai ficar distribuída na barra, mas vai ser de 8 kN por metro. Então nós vamos inserir aqui uma carga distribuída. Vou colocar aqui carga distribuída 1. E ela vai ser global em Y aqui. Então ela vai ter menos 8 kN por metro aplicada nessa barra aqui. Então agora a gente colocou direitinho. Se nós fizermos então aqui a multiplicação de 8 kN por metro por 10, a gente vai obter novamente os 80 kN, né, como resultante. Nós temos também uma carga concentrada aqui, uma força concentrada. Vou colocar carga concentrada 1. Ela é de 10 kN. No caso tem que colocar menos 10 para que ela fique negativa, para que ela fique para baixo. Menos 10. Nós temos também uma carga-momento aqui e uma carga-momento na outra ponta. Só que nós temos esse momento ele aplicado na barra. Então nós vamos aqui nessa opção aqui de momento nos membros aqui da barra, né? Então ele vai aplicar um momento no ponto inicial, um momento no ponto final. Então o momento aqui nesse ponto é de 20. Nós temos que dar um nome para ele, né? Momento AB. Aqui é de 20 e aqui vai ser de 60.
Agora nós precisamos definir os parâmetros do material e os parâmetros geométricos. Então nós vamos aplicar aqui as nossas vigas, né, o material que nós queremos. Então nós temos aqui alguns materiais já prontos. Eu vou dessa vez usar concreto. E eu vou dar um nome para ele aqui de barra 1. Barra, tá bom. Aqui ele já nos deu aqui o módulo de elasticidade do concreto, normalmente 25.000 MPa. Nós vamos aplicar a todos os objetos, a todos os membros, né, desse exercício. Agora nós temos que fazer também as configurações da seção. Então a seção, nós vamos aqui escolher uma seção retangular. Feito. Nós temos que dar um nome para ele, né? Retangular. Nós vamos escolher então a altura e a largura, né? Então nós vamos aqui colocar 40 e o B aqui nós vamos colocar 20 e aplicar a tudo. Pronto. Feito isso, então nosso problema está montado e a gente agora pode avaliar os diagramas que foram feitos, né? Então temos aqui da força axial. Nós podemos mudar a escala, né, para ver melhor. Nós temos a força no esforço cortante também, diagrama de esforços cortantes, diagrama de momento fletor, e nós temos também a deformada da nossa estrutura, como que vai ficar. E assim resolvemos então esse problema de viga inclinada.